Mais dois talentos passando aqui pelo tapete vermelho do nosso 7º Cine Forte. Eu vou pegar aqui a colinha para citar o nome dos dois. A Cristal Hanna Boaventura e o Ingson Vasconcelos, responsáveis aí, diretores, produtores, roteiristas do Pantera dos Olhos Dormentes, uma animação que traz um pouco da história da Anaide Beiriz, poetisa, professora, uma mulher que marca a história paraibana. E eu começo perguntando de onde veio a vontade de falar sobre Anaide. Na verdade, veio do fato de eu não conhecer o nome dela, de eu não saber dela, da existência, e alguém me apresentar e eu falar, como assim? Como assim? Todo mundo não fala o nome dela. A gente tem uma cidade em que o nome dela está envolvido, não da melhor forma, mas a gente não sabe quem é ela. E eu saí perguntando para as pessoas, e quanto menos pessoas sabiam, mais vontade a gente tinha de falar sobre ela. E eu acho que vem daí, da gente querer contribuir para esse pedacinho da gente, trazer mais luz para o nome dela mesmo. E como é que foi o processo, Ingson? Foi, como toda produção, bem árduo, né? A gente começou roteirizando e quando viu que tinha bastante potencial, a gente decidiu colocar nos editais daqui. Aí passamos pelo Parrá, na Audiplan, segunda fase. E quando a gente recebeu o recurso, a gente foi atrás de muita gente. A produção geral demorou mais de um ano, foi 1 ano e 2 meses. Isso para uma animação de 5 minutos, o que quando a gente olha de fora, 5 minutos parecem pouco, mas para a produção, especialmente de animação, é muita coisa. E a gente fazendo isso concomitante aos nossos trabalhos de dia a dia, né? Porque além de tudo, a gente recebe dinheiro para produzir, mas a gente não necessariamente foi pago por esse trabalho, né? A gente pagou um monte de gente e aí o dinheiro acaba. Então a gente trabalha enquanto faz, como todo mundo por aqui. A gente só produz desse jeito, então é um negócio de guerrilha mesmo, tentando pra caramba, se esforçando muito, e ficamos muito orgulhosos do processo geral. Só um adendo ainda sobre a pergunta anterior de por que Anaide, a gente também, quando via os materiais sobre ela, a gente ficava um pouco incomodado, não só por não ser citada, mas porque quando era citada era sempre como uma sombra. E tanto nisso quanto um aspecto até de colorização, de tudo, se usava muito cores tristes, coisas muito para baixo, e ela parecia uma mulher muito vivaz, muito incrível, muito pra frente em tudo que fazia. Então a gente tava se perguntando como a gente consegue atingir o público de uma outra forma, trazer uma Anaide como a gente realmente imagina que ela era e como deveria ser percebida. Você coloca essa pauta na mesa, aliás, os dois, talvez por Anaide estar ali indiretamente envolvida com outro grande fato histórico, né, que é o assassinato de João Pessoa, pelo então companheiro dela, tenha abafado a própria história dela. Mas ela não matou João Pessoa, ela não tem ligação com isso, e talvez a Paraíba perdeu e o Brasil de conhecer uma figura extremamente importante, né? Como é que vocês se sentem produzindo, né, algo que vai ajudar a levar essa história adiante, e com cuidado, porque vocês não chegam nessa parte, né? O filme não chega nessa parte, a criança pode assistir sem falar em assassinato de ninguém, enfim, como é que vocês pensaram nisso? Como a maioria do material, que é um material muito rico, que é muito necessário, mas acabava que dava um foco muito forte para essa parte da vida dela, tanto para os relacionamentos amorosos, tanto para o final da vida dela, a gente sentiu que tudo que ela conquistou, tudo que ela fez, toda a mulher que ela era, todas as conquistas ficaram por baixo dessas tristezas que aconteceram no final, que são muito importantes de serem faladas, de tudo que ela perdeu a vida por conta de uma briga, né, entre homens, e infelizmente ela é contada como se fosse uma vilã nessa história muitas vezes. Então a gente queria trazer ela, somente ela, sem nome de mais de ninguém. Era ela, como ela cresceu, como ela se formou e como ela inspirou muitas outras mulheres e fez tudo que podia ter feito no pouco tempo que ela teve. Você complementa, Ingson? Sim, tem uma frase, se eu não me engano, de Neil Gaiman que eu gosto muito, que é: se você não souber quando parar de contar uma história, todas elas acabam em morte. Então a gente se perguntou o que exatamente a gente quer falar, qual até porque é meio que um conto, né, já que ele só tem 5 minutos, então qual é os aspectos que a gente vai trazer, que a gente consegue trazer essa Anaide que a gente quer
e levar para o máximo de pessoas possíveis. E o máximo de pessoas seria levar para a escola, justamente. Então ele tem um tom infanto-juvenil nesse sentido. Ele pode ser visto por qualquer um, ele é divertido para qualquer idade, mas ele tem uma grande intenção de parar em escolas, de ser difundido para criança, para infanto-juvenil, para que a próxima geração consiga crescer já com outras referências que a gente considera importantes. Pra gente finalizar, pergunta para os dois, como é que tá sendo então já ver na estrada, já ver aqui no Cine Forte, já ver as pessoas acompanhando a obra de vocês? Sinceramente, quando a gente está no meio da produção, a gente não consegue enxergar muito além de terminar o próximo frame, de terminar o próximo design, de concluir. Mas quando a gente chega nesse lá, quando chega lá, a gente não consegue absorver o tamanho das coisas. As pessoas agradecendo, as pessoas falando como tá lindo, chegando e mais pessoas que não conhecia. Eu tô assim numa realização desconhecida até então. Essa é a palavra, uma realização. Eu tô me sentindo extremamente... Vou falar assim, eu tô me sentindo que eu fiz o que eu tinha que fazer. Assim, eu tô me sentindo orgulhosa, assim, eu fiz isso aqui e tô aqui só curtindo. A gente já viu ele em alguns lugares e até agora em todos a gente fica absolutamente feliz, né? Muita gente comentando. E como eu tinha dito até hoje aqui na entrada, quando chamaram a gente para falar sobre o filme, Anaída é pessoense, mas ela passou parte da vida em Cabedelo. Então a gente até agora só havia apresentado o Pantera dos Olhos Dormentes em João Pessoa, no Aruanda e ontem no Cine Banguê. Então ver ele dar o primeiro passo para fora de João Pessoa, sendo justamente para Cabedelo, tem um encanto especial pra gente. Então tem sido lindo e a gente espera que ele alcance muitos mais lugares. A gente tá aí botando em festival, botando no mundo, em breve vai estar disponível para todo mundo. Primeiro agora no Aruanda Play, que vai estar gratuito, é só fazer conta e assistir lá. E posteriormente no YouTube também. Muito obrigado aos dois, parabéns pelo filme, vida longa, aí que venham mais projetos e mais histórias, hein? Valeu! E você segue acompanhando a gente pelo YouTube e pelas nossas redes sociais.